Meus amores, iniciando mais uma aula de matemática nessa tarde e hoje vamos falar sobre algoritmo da multiplicação, né? Já conhecemos os termos da multiplicação, que é o multiplicando, o multiplicador, e o que a gente encontra dessa multiplicação, que é o resultado, ele é chamado de produto. Então, os termos da multiplicação são multiplicando, multiplicador e produto. Então, todos vocês pegando o livro 4 e abrindo na página 35, certo? Então, vamos lá. Vamos considerar que uma fábrica produziu 8 caixas com 120 lápis em cada uma. Quantos lápis foram produzidos? Então, atenção. 8 caixas com 120 lápis em cada uma. São muito lápis, não é isso? Então, faremos o cálculo usando o algoritmo da multiplicação. 8 vezes 0 unidades é igual a 0 unidades. Porque a gente já aprendeu que todos os números multiplicados por 0 é igual a 0. 8 vezes 2 dezenas é igual a 16 dezenas. Ou seja, 8 vezes 20 é igual a 160. 16 dezenas equivalem a 1 centena e 6 dezenas. 8 vezes 1 centena é igual a 8 centenas, que é igual a 8 vezes 100, que é igual a 800. Mais 1 centena, que é igual a 9 centenas. Aí vocês dizem, tia, que complicação. Realmente, o livro às vezes ele complica demais. É tão simples. É só vocês fazerem a continha de multiplicação de 120 vezes 8. Tá vendo, meus amores? O livro realmente ele complica demais. Eu tenho certeza que vocês estão aí. Eu não entendi nada que tia Érica disse. Realmente. Tia só quis fazer a leitura do que o livro mostra. Mas a tia já ensinou para vocês a forma mais simples de trabalhar a multiplicação. Então, vocês pegam 120 lápis e multiplica vezes as 8 caixas. Então, vamos lá. Todo mundo olhando aí, ó, para esse quadro valor de lugar, que é o quadro posicional, que ele diz o seguinte. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 2, 16, vai a 1, que sabemos que não pode ficar os dois números embaixo, né? E 8 vezes 1, 8. Com 1 que subiu, 9. Ou seja, 960 lápis. Agora faremos o cálculo usando o modo simplificado. Então, é o que tia acabou de mostrar para vocês, né? Então, o fator, que é o multiplicando, outro multiplicador que também pode ser chamado de fator, e o produto. Foram produzidos 960 lápis. Podemos também calcular por meio da decomposição, que seria um pouco mais difícil, né? Mas todos vocês já sabem decompor os numerais, ó. É 100 mais 20 mais 0, que equivale a 120, vezes 8, que dá 800, mais 160 mais 0, que é igual a 960. Então, o livro, às vezes, ele complica um pouquinho, que é simples demais pra gente, né? Então, tudo isso que ele quis falar, que ele quis mostrar de uma forma mais detalhada, né? É só dizendo que a gente tem que pegar a quantidade de lápis, que foi o 120, e multiplicar por 8, que é a quantidade de caixas. E a gente teve o resultado de 960 lápis, que era contido nessas 8 caixas, certo? Na próxima página, aliás, nós temos dizendo o seguinte. Além disso, é possível calcular usando o material dourado. Então, vocês têm aí também o material dourado que chega naquele resultado que tia Érica mostrou para vocês, certo? Temos aí logo abaixo um joguinho rápido. São 3 multiplicações, né, de tabuadas que nós já estudamos, a de 8 e a de 9. Então, façam aí a multiplicação, certo? Lembre que na hora de calcular, deve separar os numerais. Vão com calma para não errar na multiplicação, certo? Se tiver qualquer dificuldade, monta a tabuada ao lado no caderninho, ok? Divisão. Vamos aí para a página da divisão. Então, para uma atividade de arte, a professora Viviane juntou 128 lápis de cor e colocou 8 lápis em cada porta-lápis. Quantos porta-lápis foram necessários? Para resolver esse problema, vamos realizar uma divisão.
Veja as diferentes formas de registrar a divisão. 128 dividido por 8, né? Não foram, ela não juntou 128 lápis? E ela não colocou, não foi 8 lápis em cada porta-lápis? Então, vocês vão pegar o 128 e dividir por 8. Então, vamos calcular essa divisão usando material dourado. Então, temos aí o material dourado que podemos usar para fazer essa divisão, porém, a tia prefere ensinar para vocês a forma simplificada de fazer tudo isso, né? Então, vamos aqui para o quadro com a tia. Deixa a tia focar aqui para vocês. Ó. Senão, isso vai complicar demais a cabecinha de vocês, certo? Então, todo mundo focando aqui no quadro, ó, que a tia vai mostrar para vocês. Ó, é 128 dividido por 8. Não é isso? Então, veja bem. 1, eu posso dividir para 8? Para 8? Não posso. Então, o que foi que a tia disse para vocês fazerem? Juntar para formar um número maior que tem no divisor. Então, 12 é maior? É, então pode dividir. Qual é o número que vezes 8 a gente encontra 12 ou menos que 12? Não pode passar. Então, se eu colocar aqui 1, vai ser 1 vezes 8, 8. Está perto de 12. Vamos ver o 2, se dá certo. Se eu colocar aqui o 2, 2 vezes 8, 16. Passou. Então, não pode ser o 2, vai ser quem? O 1. Então, 1 vezes 8, 8. Para 12, 8. 9, 10, 11, 12. Então, falta 4. Coloca aqui. Colocamos aqui o 8 para baixar. Baixamos. Formamos o número 48. 48 dividido por 8. Qual é o número que eu colocando aqui, multiplicado por 8, vai ser igual a 48? Ou menos que 48. Só não pode passar. Então, vamos subir um pouquinho mais, né? A gente viu que o 2 deu 16. Está muito longe. Então, vamos para 5. 5 vezes 8, 40. Tá próximo. Vamos ver se o 6 dá certo. 6 vezes 8, 48. Ó, encontramos. Então, o número é quem? 6. 6 vezes 8, 48. Para 48, nada. Tem mais algum número para baixar? Não. Então, a gente fecha a conta. Então, chegamos no resultado que deu 16. Então, é tudo isso que eles quiseram mostrar, certo? Só que com material dourado. A tia, ela simplifica. É muito bom a utilização do material dourado para quem não sabe ainda dividir. Mas a tia ainda bate na tecla, né? A tabuada é a melhor forma. Memorizem a tabuada, certo? O material dourado, ele é ótimo porque nos ensina a saber o valor de cada ordem, né? Como a tia disse, o cubo grande, ele vale 1000. As placas valem 100, as barras valem 10 e os cubinhos valem 1, que é a unidade. Então, vamos, tudo isso, ó, tudo isso que tem no livro, ele simplifica nisso daqui, ó. 16, o resultado. Vamos lá para a página 39 para vocês verem. Tá vendo aí, ó? Na continha que foi encontrado o número 16. Então, tudo isso que ele quis mostrar foi para chegar à conclusão que 128 lápis, se a gente for colocar 8 lápis em cada porta-lápis, serão 8 porta-lápis, né? Que será necessário para colocar esses lápis aí, dividindo de 8 em 8. Vamos aí para a página 41, meus amores, para a gente exercitar. Ô tia, e a página 40? A página 40 é um joguinho rápido. Vamos para a página 40 para vocês verem. Vamos lá para a página 40, ó, acompanhando. As professoras dos terceiros anos de uma escola levaram seus 108 alunos para uma visita ao museu da cidade. Ó, muito aluno, hein? 108. Chegando lá, havia 9 monitores que acompanhariam as crianças. Assim, foi solicitado que as professoras formassem 9 grupos com a mesma quantidade de crianças. Quantos alunos ficariam em cada grupo? Então, ó, só tem 9 professores e tem muitos alunos, são 108. Mas aí vai ter que dividir esse tantão de aluno para cada professor dar uma olhadinha, né?
Então, vamos lá. Vamos pegar a quantidade de alunos, que são 108, e dividir pelos 9 monitores. Então, aí dentro desse quadradinho, façam aí a continha e digam para a tia quantos alunos ficarão com cada monitor, certo? Logo abaixo nós temos um desafio, que é utilizando uma calculadora e sem apertar a tecla mais. Encontre o resultado das operações a seguir e escreva no caderno, certo? Então, pode fazer a utilização sim da calculadora, mas sem apertar a tecla mais. E vão aí usando, transformando. Vocês podem também transformar, meus amores, olha, encontre o resultado das operações a seguir em seu caderno. Então, vocês vão fazer a transformação deles em multiplicação. Lembra que a gente pode transformar a adição em uma multiplicação? Então, o que é que vocês fazem aí? Conta quantas vezes tem esse 7 e coloque depois vezes o número 7. Primeiro vocês contam a quantidade de números que tem, depois coloca o próprio número. Exemplo, 7, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 8 vezes 7, coloca o valor, certo? Agora vamos aí para a página 41. O que você aprendeu, né? Calcule o número de quadros utilizando uma adição e uma multiplicação. Lembrando, certo? Primeiro a adição, os quadrinhos. Vocês têm duas formas. Vocês podem calcular a quantidade de quadrinhos que tem nas linhas, na horizontal. Como vocês podem calcular as que tem na vertical, certo? Um ou outro estará correto. E depois vocês irão fazer a multiplicação. Se vocês escolherem da vertical, faz referente à vertical. Se escolherem da horizontal, faz referente à horizontal. Certo? Isso na letrinha A e na letrinha B. Vamos à página 42. Em uma sorveteria, um pote de sorvete custa R$ 9,00. Complete a tabela a seguir, calculando o valor correspondente. Então, custa R$ 9,00. Então, esse valor vocês irão calcular de acordo com a quantidade de potes. O primeiro pote já está respondido. Então, quanto é que custa? 9. Então, 1 vezes 9, 9. Então, R$ 9,00. E 2 potes? Então, vocês vão calcular como? 2 vezes 9. Coloca aí quantos reais. E 4 potes? Então, 4 vezes 9. Coloca aí e sucessivamente, certo? Vamos à questão 3. O tabuleiro de xadrez é formado por casas brancas e casas pretas, dispostas em 8 linhas e 8 colunas. Observe. Quantas casas há ao todo? Ai, que fácil. É multiplicar a quantidade de colunas pela quantidade de linhas, meus amores. Multipliquem aí, veja quanto que vai dar. Letra B. O jogo de xadrez vem com peças brancas e com peças pretas. Observe. No início do jogo, as peças estão dispostas em quantas linhas? Em quantas linhas? Tanto as de cima como as de baixo. Calcula tudo, viu, meus amores? 1, 2, né? Calcula as de cima e as de baixo juntando, certo? Agora, quantas peças há em cada linha? Agora, vocês terão que ver quantas peças tem em cada uma, certo? Porque elas têm quantidades iguais. No total, quantas peças são necessárias para um jogo de xadrez? Represente por meio de uma multiplicação. Então, vocês irão calcular a quantidade de linhas com a quantidade de peças e vocês vão ver quantas peças são necessárias para executar um jogo de xadrez, certo? Vamos à página 43. Observe o grupo de crianças brincando. Forme grupos com 9 crianças e contorne cada um deles. Então, vocês terão que pegar aí 9 crianças e ir circulando de 9 em 9. 9 em 9. Vejam aí, circulando de 9 em 9, quantos grupos vocês formaram. Aí vem a perguntinha. Quantos grupos foram formados na letrinha A? Na letrinha B, represente por meio de uma divisão. Agora vocês terão que pegar a quantidade todinha de crianças e dividir pela quantidade de crianças que tem em cada grupo, certo? Pega o total de crianças e divide pela quantidade de crianças que tem em cada grupo. Aí vocês vão ver quantos grupos foram formados.
Complete a tabela da multiplicação. Gente, aí tem a tabuada todinha, ó, a tabuada que a gente estudou durante o ano. Vamos lá? Vamos responder tudo e mostrar que vocês aprenderam. Quando for a tabuada do 1, é aumentando de 1 em 1. Quando for a tabuada do 2, aumentando de 2 em 2. A do 5, aumentando de 5 em 5. A do 7, aumentando de 7 em 7. A do 10, aumentando de 10 em 10. Então, não tem erro. Vamos lá, com atenção, porque tabuada é atenção. Tenho certeza que vocês vão concluir isso certinho, tá bom? Vamos à página 44. Sexta questão. Resolva as operações a seguir. Temos aí 3 multiplicações e 3 divisões. Com certeza vocês já estão sabendo a tabuada, porque a tia manda estudar todo dia. E se vocês estão estudando como a tia pede, garanto que estão com a na ponta da língua, né? Então, vão aí resolvendo, que a gente corrige daqui a pouco os resultados, certo? Sétima questão tem: resolva as multiplicações e represente-as na malha quadriculada, pintando as quantidades de quadrados correspondentes a cada resultado. Então, temos aí a letra A e a letra B. De acordo com a letra A, vocês irão fazer o quadro, né, pintando cada quadrinho. Tia, muito difícil. Não. Olha só como é que vocês vão pintar. E aí vem 7 vezes 9. Então, o que é que vocês vão fazer? 7, né? No caso, 7 quadradinhos, 7 na vertical, vezes 9 na horizontal. Aí vocês saem pintando, preenchendo. 7 na vertical, vezes 9 na horizontal. Então, sai completando para formar o quadrado e vocês verão a quantidade de quadrinhos que vocês vão pintar. A mesma coisa na letrinha B. 6 quadradinhos vocês pintam na vertical, com 10 quadradinhos na horizontal, e vocês fecham o quadrinho pintando e verificam aí quantos quadradinhos foram pintados, certo? E chegamos na página 45, onde temos aí mais um desafio, né, para vocês descobrirem e escrever os algarismos que estão faltando. Tem alguns numerozinhos que estão faltando, vocês irão aí descobrir com a ajuda da mamãe, quem tá na banca, né, do primo, do irmão. E a linha de chegada. A linha de chegada é aquelas carinhas referentes aos conteúdos estudados na unidade, né? Temos aí a multiplicação do 8, a do 9, a do 10. Os algoritmos da multiplicação, que eles não são difíceis, né? Usamos muito material dourado para chegar a um denominador comum, né? Os produtos das multiplicações, aos quocientes da divisão e os algoritmos da divisão. Então, acredito que não foi difícil também para vocês, né? Pelo que a gente já vem estudando sobre multiplicação e divisão, acredito que não tenha tido muita dificuldade. Espero, certo? Então, é isso. A gente conclui agora aqui essa unidade. Tia, deixa, ó, um beijão no coração de vocês. Respondam tudo direitinho, que daqui a pouco a gente vai conferir. Eu quero tudo respondido pra gente poder tirar dúvidas, certo, meus amores? Beijo. Até a próxima aula.